Bom, então vamos trabalhar hoje essa questão do campo da mente. Irmãos, como é que eu sei que outra pessoa tem mente, tem pensamentos? Eu sei por dedução, porque eu tenho uma mente. Se eu tenho um pensamento e se eu tenho uma mente, eu creio que os irmãos também têm mente. Alguém aqui não tem mente? Eu creio que todo mundo tem, né? Pensamentos e mente. E o fato, quando a gente tem a nossa mente, o nosso pensamento, ele é muito atacado. Gente, aqui ó, a sua vitória. A sua vitória na vida começa na sua mente. Então vamos lá. Vamos supor que você quer largar a igreja. Você acha que a igreja não tem nada a ver com sua vida. Você acha que Deus não vai fazer diferença na sua vida. E você acha que Jesus é alguém histórico, um personagem. Isso começa a ser trabalhado aonde? Na sua mente. Quando você começa a trabalhar coisas na sua mente e ele desce para o seu coração, para suas emoções, para o seu sentir, para o seu querer, o coração nosso tem a ver com volição. O que é volição? Volição tem a ver com vontade. Então vamos supor, o meu desejo era entrar na mente de vocês agora, né? Vamos supor então que você está pensando em deixar a igreja, acha que isso aqui não tem nada a ver. Quando isso aqui sai da mente e desce para o seu coração, você passa a não ir mais na igreja, você não tem mais vontade de vir para cá. Você não quer mais estar aqui. Porque você acha que na sua mente, que foi trabalhada, quando isso desce para o seu coração e se transforma numa vontade, se transforma num desejo, numa prática, e você pratica em não vir mais à igreja e abandona Jesus, isso então passou por um processo da sua mente, desceu para o coração e passou por uma atitude prática. Esse exemplo vale para tudo na vida. Então vamos supor, você está pensando em ir no supermercado, uma coisa simples. Quando você pensa no supermercado, você fala, nossa, minha geladeira está vazia, eu preciso abastecer minha despensa. Aquilo ali gera uma vontade, uma volição de você falar assim, eu preciso ir no supermercado, senão eu vou passar fome. E ao gerar aquela vontade, mesmo que você não queira, né, sei lá, você está no seu sofá, está cansado, mas você sabe que aquilo ali é necessário, te gera aquela vontade, você vai ao supermercado, compra e aquela ação é executada. A nossa vida toda é assim. Por mais que pode parecer assim, minutos de segundos ou algum processamento aqui, tudo passa exatamente nessas 3 etapas que eu acabei de falar para você. Então você quer muito namorar um menino, você quer muito, sei lá, casar com alguém, você quer muito comprar um carro, uma casa, você começa a maquinar isso. Nossa, aquele menino é legal, eu gostei da aparência dele, gostei do jeito dele dar. Isso cresce no seu coração, tem aquela vontade, você vai lá e toma atitudes para querer namorar aquela pessoa. Ou então você fala assim, não, aquela casa é boa, ela está no melhor lugar, a Cida compartilhando comigo, né? Eu quero ir para o interior, quero morar, né, Cida, numa casa mais espaçosa. Aquilo ali está processando na mente da Cida, desceu para o coração dela, que é uma vontade, então aquela vontade move ela de agir naquele sentido, de querer ter uma casa no interior, de querer ter uma casa espaçosa, de querer ter... Então esse processo, mente, volição e ação é constante. E pode, muitas vezes, é muitas das vezes no automático. A nossa vida é gerada nesse automático, mente, volição e ação. E aí, irmãos, por que a mente é tão importante? Porque tudo começa aqui, tudo começa na sua cabeça. Quando alguém tem vontade de suicídio, quando alguém acha que a vida não faz sentido mais para ela, está começando aonde, irmãos? Na mente dela. E na mente dela, como a vida não faz sentido, como ela já está triste da vida, como a vida dela já está depressiva, como ela já sente vontade de morrer, aquilo desce para o coração. E ao descer para o coração, ela tem vontade de morrer, parece que a vontade cresce, parece que vem aquele desejo mais forte, e ela começa a querer praticar atos de suicídio, a tomar um remédio que não deveria, a tomar um veneno, a ir para uma BR, começar a olhar os carros, pensar em atravessar na frente de um ônibus, de um caminhão, mas começou aonde? Na mente. Gente, o campo nosso de batalha está aqui. Se você não conseguir vencer Satanás na sua mente, o diabo, os dardos inflamados do maligno vão ver agora, você vai começar a sentir uma forte pressão de fazer aquilo que o diabo quer que você faça. Porque vai descer para o seu coração e vai se transformar numa prática ou numa possível prática. Então, entende esse processo. Mente, volição e ação. Ou seja, mente, coração e ação. Mente, coração e atitude. Bom, então pensando nesse caminho aqui, né? Eu quero muitas das vezes consertar as pessoas na ação.
Eu quero muitas vezes ou me consertar na ação. Então, sei lá, vamos supor que você tem um vício de açúcar, só um exemplo bobo, né? Você é meio compulsivo por chocolate, meio compulsivo por açúcar, e você quer cortar a sua atitude física, só que você esquece de trabalhar a sua mente. Você esquece de trabalhar primeiro o campo onde aquilo está sendo formado. Isso nós estamos falando de qualquer coisa, irmão. Suicídio, comer de errado, não fazer exercício físico, sei lá, coisas do diabo na sua cabeça, tudo por causa da nossa mente. E os nossos inimigos são três, eu já falei para vocês, que é a carne, o diabo e o mundo. E esses três inimigos são, de certa forma, invisíveis. Você não vê a sua mente, você não pega a sua mente, põe ela num banquinho, põe ela na cadeira e fala: mente, agora eu vou te disciplinar, agora eu vou te doutrinar, fica quietinho aqui. A mente sua, ela é invisível, você não vê ela, mas ela está manifestando os seus desejos carnais. O diabo, por mais que ele, incorpore, manifeste em outras pessoas, há possessões demoníacas, é verdade, mas você não vê ele fisicamente. E o mundo, esse mundo é a única coisa que você pode ver visível, que está manifestada nas roupas que as pessoas vestem, nos carros que elas compram, no dinheiro que ela tem. Esse mundo é visível, mas a ideologia desse mundo não é. Isso nós vamos falar um pouquinho hoje. E esses três inimigos você tem que estar preparado. A gente se preparou tanto para o negócio do coronavírus, não é? O coronavírus também não é invisível? Você não vê ele, né? Você não vê que ele está aqui. Mas a gente se preparou muito para esse inimigo, né? Máscara, álcool em gel, vacina, distanciamento social, não sei o quê. Mas e o seu inimigo maior, que é a carne, o diabo e o mundo? Será que você está preparando ele para combater as coisas que ele tem atacado na sua mente? A gente se prepara muito para esse inimigo que quer matar nosso físico, mas a gente esquece dos inimigos que quer matar nossa alma. O diabo quer matar a sua alma. O diabo quer destruir a sua alma. O diabo quer roubar o seu invisível, que é aquilo que você não está vendo. Irmãos, o processo nosso de santificação é tentar vencer esses três inimigos: carne, diabo e mundo. Por exemplo, o diabo te traz acusações, setas. Você está aqui, você não quer pensar em algumas coisas, mas essas coisas vêm na sua mente sem você querer pensar. E o diabo, ao lançar esses dardos inflamados, o que é o dardo inflamado? Já viram aqueles filmes de guerra? Eu, por exemplo, gosto muito daquele filme Gladiador. Quando o rapaz lá, né, um dos soldados, está passando um risco de fogo, tem uma linha de fogo assim, né, no chão. Aí os flecheiros, os arqueiros, têm uma coisa inflamável, tipo um betume na ponta da flecha dele. Ele vai lá, põe a flecha naquele risco de fogo, a flecha dele é embebecida com aquele fogo e ele dispara ela para o alto. Se ele disparar ela reto, ela vai cair logo à frente. Mas ele dispara ela para o alto para que ela faça aquele movimento, né? Como é que é, nosso irmão? Movimento de tipo de, não é parabólica, sei lá, aquele movimento curvo, né? E aquele movimento ele vai até lá em cima, quando ela vai caindo, ela vem flap no coração do inimigo lá e mata ele na cabeça, na testa, na perna, nos braços. O objetivo então é aquele dardo inflamado fazer isso. O diabo é a mesma coisa. Ele vai lançando esses dardos que estão com essa ponta, né, e Paulo tem isso em mente, com essa ponta flamejante de até cair na cabeça da pessoa, na mente da pessoa. E nós vamos ver um texto bíblico que a gente vai combater isso com o escudo da fé. Mas o diabo traz essa acusação, dardos inflamados na sua cabeça que você não quer. E aqui entra aquela história que a gente já falou. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que o passarinho faça ninho. O que significa essa parábola? Você não pode impedir que o dardo inflamado do maligno venha na sua mente. Você não pode impedir. Você está aqui parado, do nada vem um pensamento errado na sua mente. Você está em casa lavando vasilha, do nada vem esse pensamento. Você não quer, mas ele vem. Então você não pode impedir que esse passarinho, esse dardo inflamado venha na sua cabeça e pouse. Mas você pode impedir de fazer ninho. O que é fazer ninho? Fazer ninho é gastar tempo. Um passarinho, você acha que ele termina o ninho em segundos, em instantes? Não, leva tempo, não é? O João de Barro não tem que ir lá pegar o barrinho ou o biquinho, vai lá na casinha, volta. Ele não tem que fazer isso várias. Olha quantas viagens o João de Barro não faz para fazer um ninho. Olha quantas viagens um pardal não faz para pegar uma graminha, escolher um natinho, para fazer um ninho. Não demora? Esse é o pensamento. Se você permite que aquele dardo inflamado do maligno venha na sua mente, bata
e faça um ninho. O que é fazer ninho? Levar tempo. É você alimentando aquilo, é você retroalimentando aquilo do tipo, não, realmente eu não presto, realmente eu sou um fracassado, realmente, sei lá, isso não vai dar certo, realmente é isso, realmente. Você está alimentando aquele pensamento. E aquele dardo inflamado maligno cresce, desce para o coração, desceu para o coração, vai transformar-se em vontade. Então, irmãos, isso é os dardos inflamados do maligno, isso é acusação. Isso é a parte do primeiro inimigo nosso. O segundo inimigo, que é o mundo, diz que você é um derrotado, é um fanático se você virar crente. Não, mas você virou crente, você vai perder tudo isso que eu estou oferecendo. Olha as festas que eu estou oferecendo, olha o dinheiro que eu estou oferecendo, olha as mulheres, olha os homens, olha os prazeres, olha os filmes, olha as viagens, olha tudo que você está perdendo. O mundo vai, como esse inimigo, tentando também minar a sua mente, os seus pensamentos, dizendo que o que o mundo oferece é melhor do que o que Deus oferece. E aqui, irmãos, vem uma prática bem, como é que eu falo, rigorosa, que eu preciso que você entenda. O mundo vai te oferecer muitas coisas mesmo. O mundo vai te dar muitas ideias, muitas ideologias, e ele vai querer impregnar isso em você. Só que você tem que entender um negócio. Ou você crê no que o mundo está falando, ou você crê no que Deus está falando. E aí isso é muito sério, porque quando você começa a dar ouvidos para o mundo, você começa a entender que o mundo está certo, que Deus está errado. É mais ou menos igual o diabo. O diabo não fez isso lá com Adão e Eva? Eu sempre já disse para vocês, né, que o primeiro pecado do homem foi o da incredulidade. A desobediência a Deus, o ato de ir lá e pegar e tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi só uma ação, mas que começou na mente deles. Quando começou na mente? Com um dardo inflamado maligno. Lembra do texto? A serpente fala o seguinte, olha o tanto que a serpente confunde. Ela falou assim, olha, foi isso que mesmo que Deus falou, você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? A dúvida que o diabo lança foi exatamente oposta ao que Deus falou. O que Deus falou, irmãos? Adão e Eva, vocês não podem comer de uma única árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa única árvore você não come, as outras você pode. O diabo inverteu completamente. O que ele falou? Deus falou para você não comer de nenhuma? Deus não falou isso. Ele opôs o pensamento de Deus completamente. Adão, Deus falou para você não comer nenhuma árvore, é isso mesmo? Você não pode comer nada do que está no jardim? Olha que jardim bonito, olha quantas árvores frutíferas. Deus falou para você não comer nenhuma. Em outras palavras, o diabo está falando isso, mas Deus falou só para não comer uma. Então, irmãos, o pecado começa com a incredulidade, com a falta de fé mesmo. E por fim, né, a carne vai querer sempre te levar aos desejos do pecado. Porque essa luta que você tem diariamente, né? O seu espírito, a gente estava falando isso na reunião de oração aqui, estava a Silvia, a Dete, e a gente falando exatamente sobre isso. O mundo te oferece coisas, o diabo te lança setas, e a sua carne está falando, vai e faça isso. Esses três inimigos estão exatamente minando a sua fé todo dia. Todo dia tem dardo inflamado na sua mente. Todo dia o mundo te oferece coisas e todo dia a sua carne quer pecar. E como que você vai vencer esses três inimigos? Não é na força do seu braço, mas é nas armas celestiais que Deus nos coloca. Então, irmãos, quando que eu sei discernir? Quando que é uma voz de Deus no meu coração e quando é uma voz do inimigo no meu coração? O Augusto Nicodemos uma vez respondeu isso, eu vou parafrasear ele dizendo mais ou menos isso. O Augusto dizia o seguinte, olha, que quando você peca, ele deu um exemplo do pecado, vamos supor que você peca. Quando você peca, o Espírito de Deus diz o seguinte, olha, aliás, vamos começar pelo diabo. O diabo diz o seguinte na sua mente, né? Olha, você pecou, você falhou, acabou para você. Você vai entrar em ruínas, não há mais esperança para você, você é alguém derrotado, esquece, Deus não vai te perdoar, você já pediu várias vezes perdão por esse pecado, então Deus já está cansado de você, Deus te rejeitou. Aconteceu isso muito comigo. Eu sempre achava que Deus estava me rejeitando assim como ele havia rejeitado Saul. Assim como Saul foi rejeitado por Deus, na minha mente eu era rejeitado por Deus mesmo, e parece que nada tirava isso da minha cabeça. Sabe quando assim, nada tirava, porque era mais ou menos o seguinte, o diabo usava assim, olha, tá vendo, tá na Bíblia,
alguém era homem de Deus, alguém era escolhido por Deus, alguém foi, eleito ali para ser o rei, mas ele foi rejeitado por Deus, ele foi excluído pelo próprio Deus. Está aqui no texto, 1 e 2 Samuel, Deus rejeitou Saul, está claro, então Deus rejeitou você também. Isso vinha direto. O que me libertou, vamos dizer, que se é que eu posso usar essa expressão, desse pensamento? O que me libertou foi que Deus não rejeita um coração quebrantado também. Lembra que o diabo usa a palavra de Deus para tentar Jesus? O diabo não disse, está escrito, está escrito. Aí Jesus também falou, também está escrito. Não é verdade? O diabo usa o Salmo, se eu não me engano 90 ou 91, dizendo o seguinte, olha, está escrito que aos teus anjos dará ordens, e tal, Deus vai te sustentar, então pula daqui, Jesus. Mas Jesus falou, também está escrito, não tentará o Senhor vosso Deus. Então, Jesus venceu o diabo naquela batalha, vamos assim dizer, com troca de acusações, e naquele caso era real, mas você vence o diabo com essa troca de acusações, que ele pode usar textos bíblicos para te destruir, destruir sua mente, mas você vai usar exatamente outros textos bíblicos para combater os ensinos falsos que o diabo quer trazer para você. Então, da mesma forma que o diabo me acusava, olha, tá vendo que Deus rejeitou Saul, que a Saul era alguém escolhido e tal, da mesma forma a palavra de Deus também fala que Deus não vai rejeitar um coração quebrantado e contrito, também está escrito isso. E também está escrito que mostra que Saul rejeita a Deus, primeiro, não obedecendo a Deus, não executando as ordens de Deus, não, de fato, aliás, desprezando a própria presença de Deus. Também está escrito isso, que Saul rejeita a direção de Deus, Saul rejeita aquilo que Deus quer, e aí por causa que Saul rejeita isso, Deus o rejeitou. Então, irmãos, são campos de batalha da mente que muito complexos. O homem é uma máquina muito complexa. Não dá para a gente resumir todos os exemplos de tudo que você passou ou de tudo que eu já passei nessa vida. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de ficar usando muitos meus exemplos, mas eu tive uma época que eu fui assaltado. A mão armada. Estava saindo, era o seguinte, estava na porta da casa da minha sogra. Aí minha sogra falou, desce com o carro. Eu falei, não, deixa o carro aqui na porta, é mais fácil de ir embora. Desce com o carro, não. Deixei o carro lá na porta. Aí desci a rampa da casa da minha sogra, fui lá para baixo. Acabou a energia no bairro inteiro. O setor ficou sem energia. E o meu sogro tinha feito uma viagem para fazer um serviço fora. Tava só eu, Elaine e minha sogra. Nessa época eu não tinha Ana Clara ainda não. Só nós três na casa, 2 mulheres e um homem. E aí tudo escuro, sem energia no setor, eu resolvo sair, lá de casa, da casa dela, e vou entrar no carro. Quando eu vou para entrar no carro, que eu bato o alarme para abrir, destravar as portas, vem um cara de trás de uma árvore, e a arma dele estava assim, na altura da barriga. E ele falou, passa a chave. Irmãos, eu fiquei tão em pânico naquela hora que eu fiquei afônico, eu perdi a voz, eu não conseguia conversar com o cara. E ao não conseguir conversar com o cara achou que eu estava mangando dele, eu não queria passar a chave, alguma coisa ele achou que eu estava pregando peça nele, entende? E aí, como eu não conseguia falar, eu perdi a voz, que eu fiquei tão em pânico, eu nunca tinha visto um cara apontar uma arma para mim e me ameaçar de morte, que eu simplesmente joguei a chave no asfalto e só ficava recuando não faz nada, sei lá, eu nem lembro as palavras que eu usei exatamente. E aí ele pegou o carro, deu partida e foi embora. E quando eu entrei e desci a rampa com a Elaine chorou bastante, me abraçou, fez uma oração, eu chorei também. Irmãos, a partir daquele dia desencadeou uma síndrome do pânico em mim muito grande, muito grande. Por quê? O meu computador estava lá, o meu laptop, todos no meu HD, eu tinha um negócio, boletos de pagamento, estava tudo no meu porta-mala. Então lá tinha o endereço da minha casa, lá tinha a chave, porque eu estou sem a chave do meu carro aqui, mas eu coloco a chave de casa junto com a do meu carro, para na hora de trancar a porta não ficar mais fácil. Aí, então, pensa bem, vamos ser racionais aqui, Nós estamos sendo racional. Tá um monte de boleto com os endereços da minha casa, dentro do meu porta-luva para eu pagar. A chave do meu carro e a da minha casa tá com o cara. E o computador meu tá lá atrás com todas as informações. O que você acha que o diabo ficou me acusando? Isso eu estou falando uma noite, não, irmãos. Eu estou falando de um ano inteiro. O que o diabo ficava acusando? Eu ia para casa e não dormia direito, porque ele tem a chave de sua casa, ele sabe o seu endereço, ele vai vir aqui e vai te matar e vai matar a sua esposa. Ele está aqui, ele vai fazer maldade, vai roubar seus móveis, vai não sei o quê.
Irmãos, eu não estou exagerando nas histórias que eu estou contando aqui. Eu ficava noites em claro, lendo a Bíblia, com um som bem forte de ouvido, assim, um sonzinho, né? Eu tinha um fone de ouvido, só ouvindo música evangélica. Ouvindo músicas, lendo a Bíblia, orando, Deus me ajuda e tal. E eu passava, suava a noite frio. Eu mandei trocar a fechadura da porta. Você acha que adiantou? As setas do diabo não paravam. Os dardos inflamados do maligno me assolavam e eu comecei a ficar com síndrome do pânico. Eu não podia sair direito de casa. Eu achava que toda hora alguém ia me roubar, porque você passa por aquele trauma. Você acha que também vai passar de novo, né? Na próxima esquina você acha que vai ser assaltado de novo, do mesmo jeito. E aquilo me foi gerando angústia. Sabe o que começou a me dar? Essa síndrome do pânico desencadeou uma vontade de morrer. Suicídio. O diabo do tipo assim, olha, não vale a pena mais viver. Você, né, perdeu tudo que você tinha, eles vão aqui, é melhor você se matar primeiro. Isso foi desencadeando. Chegou um dia, eu vou resumir a história, que a história é um pouco longa. Chegou um dia, domingo de manhã, irmãos. Eu estava em casa lendo a Bíblia, eu não tinha ido para a igreja esse dia, e a campainha tocou. A campainha de casa tocou. A Elaine estava dormindo. Gente, bateu um desespero tão grande em mim, meu coração acelerou e tal. Você sabe o que eu fiz? Eu fui para o meu quarto, me tranquei lá e liguei para a polícia. A Elaine falou assim, o que está acontecendo e tal? Eu falei, eu acho que o ladrão está aqui, eu acho que ele veio. E aí, irmãos, eu liguei para a polícia veio lá embaixo, lá no prédio, e falou, o que está acontecendo? Eu expliquei toda a história para ele. E aí eu perguntei para o porteiro, eu falei assim, alguém interfonou lá em casa? Não. Você mandou alguém subir? Não. Mas, irmãos, a minha campainha tocou. Eu não tenho essa explicação espiritual para esse fenômeno até hoje. Eu não sei se foi o diabo, eu não sei se foi alguém que tocou por engano, se o diabo usou essa pessoa que tocou por engano a minha campainha para me assustar. Eu não sei te explicar, mas a campainha tocou. Isso eu também não estava delirando, né? A minha campainha tocou literal. Se alguém se enganou porque era da porta do vizinho, eu não sei. Se o diabo levou alguém para tocar essa campainha por engano, eu também não sei, mas ela tocou. Irmãos, eu sei que essa batalha foi quase um ano. Quase um ano. Agora você imagina isso, tudo porque eu estava dando oportunidades às setas do diabo, os dardos inflamados que ele estava trazendo na minha mente. Eu alimentava aquilo, eu acreditava mais no que o diabo falava do que Deus falava. Parece que as promessas de Deus se apagaram da minha vida, parece que as promessas de Deus não estavam mais diante de mim, de que Ele cuidaria de mim, de que Ele me traria paz, de que Ele, seria o meu sustentador. Eu não tinha paz. E por que eu contei todo esse testemunho? Porque eu quero que você abra agora a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para eu te dar esse exemplo. Depois de tudo isso que a gente falou, 1 Tessalonicenses. O capítulo 5, versos de 4 a 10. E aqui, irmãos, a gente parece que esquece as promessas de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Gente, se você é nascido de Deus, você não está mais nas trevas. 1 Tessalonicenses 5, 4 é uma promessa. Aí ele diz, para que esse dia, o grande dia, os apanhe de surpresa, como um ladrão, ou seja, para que você não seja apanhado de surpresa no grande dia do Senhor como ladrão, que Jesus vai vir como ladrão, para que você não seja apanhado de surpresa, você não está mais em trevas. Aí ele fala o verso 5, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ou seja, você está lutando, você está vigilante, você está sóbrio. Aí verso 7 agora, 1 Tessalonicenses 5, 7. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé. Gente, a fé, eu já falei isso para vocês, a fé é o que você tem mais de precioso. Deixa eu dar uma pausa aqui, breve, só um parênteses. A igreja, você não foi chamado aqui para ter um espetáculo todo dia que é à noite. Eu já falei isso para você, mas eu preciso repetir. Você não está chamado aqui para ver um grande espetáculo todo dia à noite, todo domingo de manhã, domingo à noite, você vai ver grandes coisas e tal, coisas maravilhosas. Não! Você está aqui para perseverar na fé.
Se você está aqui esse domingo de manhã agora, é para aumentar a sua caminhada, para te dar mais combustível para você andar mais um pouco. Você no próximo domingo vai precisar vir para o seu combustível ser aumentado, para você andar mais um pouco. A igreja foi chamada para perseverar na doutrina dos apóstolos. Depois que você é salvo, você é chamado para perseverança. É um dos 5 pontos do calvinismo, lembra? Perseverança dos santos, o último ponto. Você foi chamado para perseverar nessa fé. E o que Paulo fala no final da vida? Completei a carreira, guardei a fé. A fé é o que você tem de mais importante. Já falei para você, a fé separou o homem de Deus. Adão prefere crer no que a serpente fala do que no que Deus diz. Você está crendo em quem? Você está preferindo crer no que a serpente está falando na sua cabeça? Ou na palavra de Deus? Em que você está acreditando? E quando você começa a acreditar no que a serpente está falando, você está minando a sua fé. Você está deixando que a sua fé seja roubada, seja esvaziada, seja levada. Você está dando de mão beijada para o diabo a sua fé, quando você prefere ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está onde? Está aqui, na palavra. E aí ele fala então, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo a couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos com união com Ele. Portanto, console uns aos outros e edifiquemos mutuamente uns aos outros. Irmãos, eu quero finalizar. Esse estudo não vai terminar hoje, eu vou precisar continuar ele semana que vem, para não cansar vocês. Ele fala, revestindo da couraça da fé, tomando o amor e tomando o capacete da esperança da salvação. É isso que você precisa. O capacete protege a sua mente, o capacete protege a sua cabeça. O soldado usava o capacete para proteger a mente dele. E você então, irmãos, tem que ser alguém vigilante. Esses dardos inflamados do maligno que quer roubar a fé do seu coração. Amém? Vamos encerrar, eu vou parar aqui a gravação.